para que use o vaso dele nessa noite, para ser canal de bênção para a tua vida, porque Deus conhece o teu coração, a tua vida, viu? E Deus traz instrumento aqui justamente para te alertar, para fazer você ter um estralo e cair na real, certo? Porque Deus sonda o que está se passando sobre o teu ser, certo? Deus conhece os teus sonhos, Deus sabe os teus desejos, as tuas vontades. Então se liga com Deus nesse momento. Pai, aqui nós te rendemos graças, Senhor. Meu Deus, mais uma vez venhamos ser gratos a Ti. Meu Deus, obrigado pela oração inicial. Meu Deus, obrigado pela leitura da palavra. Meu Deus, obrigado pelo momento de adoração que foi te apresentado aqui. Chegou agora o momento da Tua palavra, Senhor. Creio que o Senhor já lançou no coração do Teu Filho a Tua palavra. Meu Deus, a autoridade está sobre a vida dele. Glória a Deus e aleluia. A presença do Teu Espírito Santo está sobre a vida do Teu Filho. Nós te apresentamos ele nessa noite, Senhor. Que ele venha aqui ser canal de bênção. Senhor, os que sobem aqui, meu Pai, meu Deus, falam que realmente a Tua igreja precisa ouvir, não o que ela quer ouvir, Senhor. Então usa o Teu Filho da maneira que Tu queres, Senhor. Que no abrir e fechar dos seus lábios, o Teu Espírito Santo, glória a Deus e aleluia, venha utilizar da vida dele neste momento, para, meu Deus, apresentar à igreja, Senhor, as Tuas revelações. Muitas vezes corremos atrás de revelações, ouvimos fulano e ciclano, mas aqui vai ser a palavra do Senhor, vai ser apresentada, a Bíblia vai ser lida agora, meditada. Então as revelações estão na palavra de Deus. Abençoa o Teu Filho, para a honra e glória do Teu santo e poderoso nome, Jesus Cristo. Se você crê, diga amém. Glória a Deus, Jesus. A paz do Senhor, irmãos, eu cumprimento, amém? Glória a Deus. Aleluia. Uma coisa bem colocada aí que o pastor falou. Estamos vivendo num tempo que muitas pessoas têm ido procurar revelações em outros cantos, né? Eu me lembro lá do vaso lá, perto de ti, Nadinho. Conheço pessoas que iam num certo lugar ali atrás de revelação. Irmãos, a verdadeira revelação está aqui, na palavra. E de tanta revelação acabou no nada, Natália, lá. Mas foi porque Deus quis? Não, irmãos, é as nossas escolhas, irmãos. Nós temos que escolher fazer aquilo que é certo na presença de Deus, não viver de oba-oba. Temos que nos esforçar a sermos verdadeiros diante de Deus, amém? E outra coisa que eu observo, eu sou um cara que eu gosto muito de observar, a Natália. Essa menina também já é mais uma, né, Natália? Tem o Ismael, tem a Anne, agora tem a Rafaela, irmãos. Olha só, mais uma futura levita da casa do Senhor, irmãos. Para você ver como a gente fica maravilhado. Eu vou falar uma coisa aqui de todo o meu coração, irmãos, sem hipocrisia, que o negócio é sério. Quando a gente sobe aqui, sem hipocrisia, de todo o meu coração. Ontem, no nosso ensaio, eu quase choro, irmãos, porque está voltando tudo como era antigamente para melhor, irmãos. Então quando eu vi ali a gente orando, a gente ensaiando, aquilo ali enche o nosso coração de alegria, irmãos. Porque precisamos, eu estava falando pro Daniel, falei para a Jennifer, vamos errar. Todo grupo de louvor erra. Os cantores renomados erram. Quem somos nós para não errar? Mas nós nos esforçamos porque nós somos adoradores. Nós não estamos aqui para aparecer, não. Quem tem que aparecer é o Senhor. Mas eu muito me alegro, irmãos, de Deus estar fazendo com que o novo tempo na questão do ministério de louvor do Ministério Deus é Fiel esteja se erguendo, ou seja, Jesus está erguendo novamente. Amém? Então eu fiquei maravilhado. E agora então vendo a Rafaela louvar, é tremendo, irmãos. Glória a Deus. Queridos, sem perca de tempo, eu queria convidar você, porque eu estou me lembrando ainda do testemunho do vaso. Vai contar, não vai no ser? O testemunho que vamos ter aí, né, do vaso aí.
E as orações, enfim, irmãos, a gente, para não tomar muito tempo, eu ainda quero louvar um louvor também. Amém, Jonilson? Depois da reflexão, eu queria convidar você para abrir lá no livro de Salmos 146. É algo que a oração que a irmã Fernanda estava ministrando condiz com esse salmo também, irmãos, que em meio, como diz aqui na epígrafe da minha Bíblia e na de você também, a fraqueza do homem e a fidelidade de Deus. Quer dizer que Deus, ainda em meio às nossas fraquezas, Ele continua sendo fiel. Quer dizer que todos nós estamos sujeitos a fraquejar, estarmos fracos. Não falo somente de uma fraqueza, aleluia, de uma fraqueza de sem estar comendo. É importante sim, não falo de uma fraqueza, aleluia, de um corpo físico não, mas também eu falo de uma fraqueza espiritual, eu falo de uma fraqueza psicológica. E é importante nós entendermos que aqui, neste salmo, ele vai falar, como ele falou comigo, de algo de extrema importância, que é, dentro da nossa fraqueza, Jesus, Ele vai continuar sendo fiel. Aleluia. E eu coloquei como um título dessa reflexão assim: Deus é fiel em meio à fraqueza ainda, amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Diz assim a palavra do Senhor: louvai ao Senhor, ó minha alma, louva ao Senhor. Louvarei ao Senhor durante a minha vida, cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Isso é importante, irmãos. Cantaremos louvor ao Senhor. Isso é importante, que eu e você, enquanto nós estivermos neste mundo vivenciando Deus, vivenciando a palavra de Deus, é importante nós estarmos a louvar ao Senhor. Ainda mais nos dias difíceis que eu e você, trabalhosos, que eu e você travamos todos os dias lutas. Mas eu quero dizer que, como diz na letra da canção, eu e você já somos campeões, irmãos, porque Deus é fiel. Não confieis em príncipes e nem em filhos dos homens, em quem não há salvação. Sai-lhes o espírito e eles tornam para a sua terra, naquele mesmo dia perecem os seus pensamentos. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó como seu auxílio, e cuja esperança está posta no Senhor seu Deus, quem fez os céus e a terra, versículo 6, irmãos, o mar e tudo quanto há neles, e guarda a verdade para sempre, que faz justiça aos oprimidos, que dá pão aos famintos. O Senhor solta os encarcerados, o Senhor abre os olhos aos cegos, o Senhor levanta os abatidos, aleluia, glória a Deus. O Senhor levanta os abatidos, o Senhor ama os justos, o Senhor guarda os estrangeiros, ampara o órfão e a viúva, mas transtorna o caminho dos ímpios. Versículo 10, o Senhor reinará eternamente, o teu Deus, isto quer dizer, é o teu Deus, irmão, é o meu Deus, é o nosso Deus, aleluia, glória a Deus. O teu Deus, ó Sião, é de geração em geração, louvai ao Senhor, amém? Glória a Deus. Queridos, nós temos que entender aqui, ou melhor, nós passamos a entender aqui, que Davi neste salmo aqui, ele louva ao Senhor no começo e no fim, ou seja, esta palavra louvai ao Senhor, ela está no começo e no fim do Salmo 146. Davi, irmãos, era um homem segundo o coração de Deus, como diz na sua palavra. Era um homem que, por mais que ele, aleluia, fosse abençoado por Jesus, em meio às guerras na qual Jesus lhe deu vitória, nesta noite também eu quero dizer para mim e para você, que o Deus que dava vitória, aleluia, em meio às fraquezas de Davi, é o Deus que dá vitória em meio à minha e à tua fraqueza nos dias de hoje também. Aleluia.
Nós podemos entender aqui numa rápida introdução, queridos, que nós podemos entender que a nossa esperança deve estar centrada somente em um único Deus. Em um único Deus, na qual jamais vai deixar que você venha perecer na sua fé, jamais Ele vai deixar que você venha morrer em meio à fraqueza, seja ela, como eu falei, algo que é relacionado à comida, ou seja, algo físico, ou seja, espiritual. Glória a Deus, em todas as áreas que venham nos levar a termos fraqueza. Mas Ele é o Deus na qual eu e você não podemos desistir de adorá-lo. Aleluia. Porque, como diz aqui, numa pequena introdução que eu escrevi aqui, que a nossa esperança, ela deve estar centrada somente nele, aleluia. E este salmo, aleluia, Davi, olha só, veja que assim como começa, termina, como eu falei. Davi, aleluia, era um homem, como eu já cansei de falar aqui em outras ministrações, era um homem que não se envergonhava de dançar na presença do rei, Jesus. E muitas das vezes nas fraquezas, eu não sei qual é a fraqueza que você tem vivenciado, como você também não sabe a que eu tenho vivenciado, mas nós vivenciamos sim, queridos. Há momentos que nós estamos em meio à fraqueza, que muitas das vezes pensamos que não vai chegar o fim daquela fraqueza. Mas é aí que nós temos que nos basear neste salmo, porque quando diz a fraqueza do homem e a fidelidade de Deus, quer dizer que Ele ainda é fiel. Ele jamais vai desistir daquele que se encontra fraco. Ele jamais desistirá da minha vida, da tua vida, em meio às circunstâncias. Não saindo da palavra, irmãos, eu conheço um rapaz que hoje ele é um servo do Senhor. O Leonardo até conhece. Eu sempre vou com ele de manhã no ônibus, irmãos, e hoje ele estava falando comigo que estava sentindo umas dores no estômago. E eu falei assim, irmão, será que não é gastrite que eu também tenho e tal? Aí ele falou assim, olha só como é tão importante quando nós reconhecemos aquilo que um dia nos fez mal e nos traz consequências até os dias de hoje, e reconhecemos que nós estamos colhendo aquilo que plantamos. Foi assim as palavras dele, irmão. Eu estou colhendo hoje essas dores daquilo tudo que eu usei, que eu fazia. Aí eu falei assim, irmão, quando eu também tinha esse pensamento, ao mesmo tempo vem ao meu coração o arrependimento em meio à minha fraqueza, em saber que Deus agia com sua fidelidade em favor da minha vida. Então ele é também, irmão Francisco das Chagas, o nome dele. Então Deus, aleluia, em meio isso que tu está sentindo, colocando como fraqueza aqui, irmãos, trazendo para cá, Ele é o Deus que vai agir com a fidelidade dele na tua saúde também, querido. E ali ele tomou posse, irmãos, daquilo ali. Como assim? Como ele foi assim? Algo assim, ó, irmão. Nunca ninguém tinha me dito assim, essas palavras assim. Mas sabe por quê, irmãos? É porque Deus direciona a mim e a você para levar palavras a pessoas que muitas das vezes se encontram nessa situação de fraqueza. Porque também as enfermidades, aleluia, elas nos deixam fracos, elas nos desanimam, doenças que até, aleluia, os médicos desenganam, aí é que vai nos tornar fraco mesmo. Mas quando a fidelidade de Deus está no negócio, quero dizer para mim e para você que a última palavra vai ser daquele que é fiel, chamado Jesus Cristo. Ele, em meio àquela fraqueza de uma enfermidade, Ele é Deus que vai agir. Aleluia. Glória a Deus. E aqui eu quero falar em alguns pontos, queridos, dentro dos versículos. Quando diz, louvai ao Senhor, ó minha alma, louva ao Senhor. Muitas das vezes em meio às fraquezas nós não temos coragem nem para fazer isso, irmãos. Nas lutas, aleluia, em meio às diversidades, nós esquecemos de louvar ao Senhor. Porque muitas das vezes, aleluia,
A fraqueza é tão grande, irmãos. A fraqueza espiritual, a fraqueza em meio a uma enfermidade, a fraqueza em meio de nós estarmos vivenciando lutas em meio à nossa família, nos trava em louvar ao nome do Senhor. Mas eu creio que é aí, aleluia, eu creio que é aí que nós encontramos forças, ou seja, encontraremos forças, porque diz o versículo que muitas das vezes quando nós achamos que estamos fracos, aí é que eu e você estaremos fortes. E esse Deus é fiel, queridos, aleluia. Em primeiro ele louva, primeiro é que ele louva e canta ao Senhor, ele louva e canta louvores e se encanta com Deus na qual ele louva. Davi se encantava com Deus que dava vitória a ele em meio às guerras. Davi não pensava duas vezes, aleluia, em dizer: eu louvo a ti, Senhor, aleluia, eu cantarei, aleluia, ao teu nome. Aí você pode dizer: mas irmãos, e aí, quando ele fez aquilo que ele fez, levou pessoas à morte, ao encontro da morte. Mas querido, é aquilo que eu falo, quando nós reconhecemos, aleluia, as nossas fraquezas, ele entra com a fidelidade. Assim ele era na vida de Davi, assim ele é na minha, assim ele é na tua também. Aleluia, glória a Deus. Versículo 3, perdão. Não confieis em príncipes ou em filhos de homens, em quem não há salvação. Muitas das vezes nós colocamos, aleluia, queremos colocar a nossa fé em homens naturais, em homens na qual, aleluia, não tem poder e nunca vão ter poder algum de agir em meio à tua fraqueza. Ele pode até lançar algo sobre a minha vida, sobre a tua, mas será algo passageiro, queridos. E aquilo que o Deus fiel lança sobre a minha e a tua vida é para sempre. Não desmancha, não acaba. E aqui Davi nos exorta e nos aconselha, quando diz: não confieis em príncipes e nem em filhos de homem, em que não há salvação. Quer dizer que a salvação só existe em Deus. Não há outro além de ti. Como diz, não há outro além de ti, Jesus. Somente em ti há salvação. Glória a Deus, aleluia. Saí-lhes o espírito e eles tornam para a sua terra, ou seja, são homens naturais que morrem, são enterrados e pronto, voltam. Não tem poder algum. E Jesus é aquele que entra com a fidelidade na tua fraqueza, porque Ele é o Deus que ressuscitou ao terceiro dia. Ele é o Deus todo-poderoso. Ele é o Deus que tem o poder aqui na terra. Ele é o Deus que tem o poder no céu. Ele é infinito, Ele é mais e mais. Ele é longânimo, aleluia, na minha vida e na tua. Porque Ele é Deus, queridos, aleluia. E Jesus, como diz na letra da canção, o fogo não morre, o fogo não dorme, o fogo não morre, queridos. O homem natural sim, o homem natural sem o poder de nada, aleluia, ele morrerá sim. Mas o sobrenatural, que é Jesus, aleluia, ele vive, ele reina para todo sempre, sobre a tua vida, sobre a minha vida. Ele vive, ele reina sobre a minha fraqueza, sobre a tua fraqueza. E Ele vai te dar força, querida, aleluia. Não importa o que você tem vivenciado nesses dias, mas Ele é o Deus que vai agir em meio à tua fraqueza, aleluia, glória a Deus. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó, ou seja, bem-aventurado aquele que serve a Deus, bem-aventurado aquele, aleluia, que reconheceu que outrora estava perdido, que reconheceu que outrora necessitava desta graça. Bem-aventurado será eu e você na presença de Deus, aleluia. É aquele que quem tem o Deus de Jacó por auxílio. Ele é o teu auxílio, querido.
Ele é a tua fortaleza, Ele é o Deus que vai te entregar a vitória. Aleluia. Mas não queira no seu tempo, espera no tempo do Senhor. Aleluia. Cuja esperança está posta no Senhor, seu Deus. Meu Deus é a esperança. Não há outra esperança na qual nós devemos depositar nossa fé. Somente em Cristo Jesus, aleluia, porque Ele é aquele Deus que entra com mantimento diário, na qual eu e você necessitamos, querido. Ele é aquele que entra todos os dias naquela necessidade que você está precisando. Isso quer dizer que Ele é Deus que age em meio à fraqueza com a sua fidelidade. Nós podemos entender aqui também neste salmo que quando nós entendemos que louvar ao Senhor, nós podemos entender que é assim que Deus permite quando eu e você abrimos os nossos olhos pela manhã. E muitas das vezes nós não fazemos nem isso, Eduardo. Mas uma coisa, irmãos, que eu aprendi, assim que Deus permite eu abrir meus olhos, foi louvar a Deus. Hoje eu estava cantando este louvor, é surpresa, viu, irmãos? Ninguém conhece. Eu estava cantando esse louvor que eu vou louvar, e eu estava me lembrando deste salmo, que eu ia trazer essa reflexão para mim e para você. Senhor, todas as manhãs faz assim, me desperta, mesmo em meio à fraqueza, para que eu venha, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, no momento que o Senhor permite eu abrir meus olhos, eu venha louvar o teu nome, eu venha te agradecer. E da mesma forma, quando eu chegar no meu trabalho, quando eu chegar de volta no meu lar, eu venho louvar o teu nome, queridos. Eu aprendi isso, algo tão simples, mas muitas das vezes quando nós estamos em meio à fraqueza, nós não fazemos isso. Então não tem como a fidelidade de Deus ser manifestada em meio à fraqueza do homem. Temos que louvar, queridos, temos que louvar a Deus, aleluia. Versículo 6, que fez os céus e a terra, Ele fez tudo, Ele é o dono do ouro e da prata, fez o mar e tudo quanto nele há, e guarda a verdade para sempre. Responda para você mesmo, querido, você tem guardado esta verdade no seu coração? Responda para você mesmo, porque eu respondo para mim. Mesmo em meio às nossas fraquezas, será que nós temos guardado, aleluia, esta verdade, que é tão somente Jesus na nossa vida? Porque Ele é o único que é verdadeiro. Ele não é, repito, como um homem natural, que não tem poder algum, que morre e é enterrado. Jesus não. Ele ressuscitou ao terceiro dia, Ele vive, aleluia. Versículo 7, é Ele que fará justiça em meio à tua fraqueza, é Ele que fará justiça em meio àquilo que você tem vivenciado. A justiça dele, aleluia, não deixará de chegar, aleluia, em meio ao teu lar. A justiça dele não deixará de chegar em meio, aleluia, à tua família. A justiça dele não deixará de chegar, ou não tardará de chegar em meio àquilo que tu necessita, porque Ele é Deus de justiça. Ele é Deus que justifica a tua vida, querido, aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E a justiça dele também, aleluia. A justiça dele, a fidelidade também tem sido manifestada em meio à fraqueza daqueles que se encontram, queridos, oprimidos. Muitas das vezes nós nos encontramos oprimidos por algo que a vida, aleluia, prega sobre nós. Mas Ele também é o Deus, aleluia, que age em meio a esta fraqueza, quando nós estamos oprimidos, aleluia, e que dá pão aos famintos, oh glória. Ele jamais diz, na sua palavra diz que jamais Ele deixará o seu filho mendigar o pão, não é assim?
Então não te preocupes, meu irmão, minha irmã. Não te preocupes, porque Ele não vai deixar, aleluia, Ele não vai deixar, mesmo que envie pessoas, mas não vai deixar que o teu celeiro, o meu celeiro permaneça, aleluia, vivenciando a fraqueza, porque Ele é Deus fiel, aleluia, glória a Deus. O Senhor solta os encarcerados. Quantos aí, queridos, neste ano de 2023, quantos aí Deus usará a minha vida e a tua? Eu creio, irmãos. Basta que nós venhamos a tomar posse, para nós irmos de encontro a essas pessoas que se encontram encarceradas em meio à fraqueza, encarcerados em meio ao pecado, irmãos. Esta é a oportunidade de Deus agir através da minha vida, da tua, em meio a esta fraqueza do homem aí afora. Basta que eu e você venhamos a nos alistar nesse exército de Cristo. Sabemos que não será fácil, mas eu quero dizer que quando nós, aleluia, quando nós caminhamos com Deus da fidelidade, nós iremos conseguir. Nem que seja uma vida, aleluia, neste ano de 2023, queridos, falo aqui, não tenho medo para a sede, eu e você que vamos nos alistar, ou seja, já nos alistamos no exército de Cristo, nós vamos trazer, queridos, porque Deus é fiel, aleluia. O Senhor abre os olhos aos cegos. São pessoas assim também, pessoas que estão aí afora, que são tomados pela cegueira do pecado, queridos, pessoas que se encontram em meio a esta fraqueza que o pecado tem tomado conta e tem deixado muitas pessoas fracas, aleluia, em meio às fraquezas, aleluia. O Senhor abre os olhos aos cegos, o Senhor levanta os abatidos, o Senhor ama o justo, aleluia. Isto quer dizer, queridos, que o Senhor, aleluia, Ele está para toda obra, para todo aquele que o teme, para todo aquele que em nenhum momento, aleluia, em nenhum momento vai pensar em desistir da caminhada, queridos. Glória a Deus. Jonilson, bota aí 2 Samuel, capítulo 12, versículo 19 e 20. Eu queria falar daquilo que eu estava falando, que Davi, em meio àquilo que, por um instante, ele se corrompeu diante de Deus, em colocar aquele homem chamado Urias na frente do exército, para ficar com a mulher daquele soldado. A consequência foi triste, irmãos, mas mesmo assim, este homem reconheceu a sua fraqueza diante do seu pecado, e o que foi que Deus fez? Deus ainda foi fiel com ele, porque ele reconheceu. Versículo 19, Júnior. Viu, porém, Davi, isso aqui é quando o seu filho ali adoeceu. Davi jejuava, Davi fez tudo quanto, mas a última palavra não era dele, a última palavra foi de Deus, querido. Viu, porém, Davi que seus servos cochichavam uns com os outros, e entendeu que a criança estava morta. Pelo que disse aos seus servos: é morta a criança. E eles responderam: morreu. O 20. Então Davi se levantou da terra, lavou-se, ungiu-se, mudou de vestes, entrou na casa do Senhor. Olha só, em meio à fraqueza de Davi, o que foi que ele foi fazer lá? Ele foi adorar, irmãos, em meio à dor que ele estava vivenciando ali, mesmo em meio ao erro na qual Davi foi levado a cometer. Mas ele era um servo que reconhecia, João Nilson. E quando tudo isso que aconteceu, ele foi lá louvar ao Senhor.
Assim que eu e você, por mais dolorido, por mais difícil que pensamos que é, venhamos a louvar ao Senhor em meio às dificuldades, queridos. Em meio a tudo aquilo que muitas das vezes achamos que será impossível louvar a Deus. Aleluia. Entrou na casa do Senhor e o adorou. Depois veio para sua casa e pediu pão. Puseram-no diante dele e ele comeu. Olha só, queridos. Ele reconheceu que naquela hora, em meio a todo o erro que ele cometera ali diante do Deus poderoso, diante do Deus fiel, ele reconheceu e mesmo assim ele foi à casa do Senhor o adorar. João capítulo 4, versículo 23, João Nilson. Estamos acabando, irmãos. Mas vem a hora e já chegou em que os verdadeiros adoradores, estes é eu e você, para a honra e glória do nome do Senhor. Você é um verdadeiro adorador, irmãos. E nunca deixe. Mas vem a hora e já chegou, irmãos. Esta hora já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Ele está atrás de mim e de você, irmão, para que jamais nós venhamos a desistir de adorar ao nome dele, para que jamais não venhamos a desistir de adorar em meio às nossas crises de fraqueza, porque você é mais que vencedor, queridos, em Cristo Jesus. O Senhor guarda os estrangeiros, ampara o órfão, aleluia, e a viúva, mas transtorna o caminho dos ímpios. É aquele que insiste, Leonardo, está dentro da fraqueza mesmo. É aquele que mesmo na fraqueza é cheio do seu eu. Mesmo diante da sua fraqueza, diz que é o bam. Mesmo diante da sua fraqueza, não quer nada com Deus. Ou seja, despreza aquele que dá o fôlego de vida, despreza aquele que tem o poder de ser fiel dentro e em meio à sua fraqueza. Infelizmente, neste mundo está lotado de pessoas assim, queridos. Pessoas que não têm mais a graça em agradecer ao Senhor por nada. Pessoas que infelizmente estão vivenciando aquilo que nós sempre temos falado aqui, a apostasia da sua própria fé. Estava comentando com o João Nilson aqui, esses dias, não foi, João Nilson? Tantas pessoas renomadas, irmãos. Pessoas que outrora estavam, cantores gospels aí renomados que estavam ali, irmãos, na presença de Deus, mas eu quero dizer para mim e para você, não estavam de jeito nenhum. Porque quando eu e você estamos na presença do Senhor, mesmo em meio à fraqueza, e Deus agindo com a sua fidelidade, meu irmão, minha irmã, nós não desistimos desse Deus, não. Nós jamais vamos apostatar da nossa fé, não. E aí afora está lotado de gente assim, irmãos, mesmo dentro das igrejas, que dizem ser o que não é. Aleluia, queridos, glória a Deus. E para finalizar no versículo 10, o Senhor reinará eternamente. O teu Deus, ó Sião, é de geração em geração. Louvai ao Senhor, como eu falei, louvai ao Senhor no início e louvai ao Senhor no fim, queridos. Ou seja, louva a Ele a tempo e a fora de tempo. Não deixa de louvar ao Senhor por nada nesta vida, queridos. Aleluia. Foi uma coisa que eu tenho aprendido, é louvar ao Senhor no pouco, no muito. É louvar ao Senhor, aleluia, quando eu sou afrontado. É louvar ao Senhor, aleluia, em meio, aleluia, às crises. Como o Diogo sempre tem falado, irmãos, não é fácil. Todo dia nós passamos por aquilo que nos aperta, sabe?
que muitas das vezes pensamos em desistir, que muitas das vezes achamos que não vai chegar o fim. Isso, se nós observarmos, é fraqueza, querendo sobreviver sobre a nossa vida. Mas aí na mesma hora Deus brada no nosso coração, como brada no meu, queridos, assim, aleluia, que Ele é o Deus da fidelidade, em meio à fraqueza de um homem, em meio à fraqueza daquele que acha que não vai ter fim, que acha que está tudo acabado, queridos. E ali Deus traz o alívio à minha vida, traz o alívio, aleluia, creio que na vida do Diogo, traz o alívio sobre a tua vida também, mesmo em meio às pressões do dia a dia, Ele vai agir com a sua fidelidade, amém, queridos? Glória a Deus. Eu queria aqui ler, para concluir, algo a respeito disso. Aprenda, queridos, não deixe que nenhum tipo de fraqueza, como eu tenho aprendido também, e quero aprender muito mais, venha te paralisar em dar vazão à fidelidade de Deus na tua vida, amém? Diz assim a conclusão. A palavra final deste salmo, olha só, a palavra final deste salmo é de vitória. Por isso eu declaro vitória na minha e na tua vida. Eu profetizo, queridos, a vitória sobre tudo aquilo que você acha impossível. Eu profetizo a vitória sobre a tua vida. É de vitória, como sempre. Se eu e você servimos ao Senhor, nós somos pessoas vitoriosas. E podemos declarar, como sempre, aleluia. Ela mostra que Deus já reina, e seu reino, Ele é eterno, aleluia, e durará para sempre. E o seu domínio é de geração em geração, amém? Glória a Deus. Você pode aplaudir o Senhor? Glória a Deus. Eu queria convidar você para ficar de pé. Eu agradeço a Deus. Queria trazer um louvor.